Bem-vindos e bem-vindas a esta nossa explicação visual. Hoje, a gente vai embarcar em uma jornada cronológica épica para desmistificar de vez o trato gastrointestinal humano. E o nosso grande destino final? A mecânica fascinante do intestino grosso e, claro, o processo fundamental de absorção de vitaminas. Vamos nessa? Mas antes da gente mergulhar fundo nesse sistema, pensa rapidinho nisso aqui. Por que será que a simples ideia daquele nosso prato favorito já dá água na boca? É muito louco pensar nisso, mas a própria antecipação da comida já é o suficiente para disparar os nervos do nosso sistema parasimpático. Ou seja, o organismo começa a se preparar ativamente para a digestão, liberando saliva antes mesmo de rolar a primeira mordida. O controle autônomo da digestão funciona meio que como um cabo de guerra invisível. De um lado, a gente tem o sistema parasimpático, que está ali focado em estimular a digestão e a salivação. Do outro, o sistema simpático, que faz exatamente o oposto. Ele inibe a digestão e desvia o fluxo sanguíneo. É por isso, inclusive, que não rola fazer aquele treino pesado logo depois de um almoço caprichado. O exercício ativa o sistema simpático, que tira o sangue do intestino e manda direto para os músculos que estão precisando de energia. Definitivamente não é uma boa ideia. Bom, voltando aqui para a cavidade oral, é onde as coisas começam a se materializar de fato. Além daquela quebra mecânica óbvia que os nossos dentes fazem, é aqui que começa a digestão química. A enzima alfa-amilase, que já está ali, prontinha na saliva, entra em ação imediatamente para começar a quebrar os carboidratos mais complexos, tipo o amido. Aí, no momento em que a língua empurra esse alimento lá para trás, a gente entra num estágio que é involuntário e, sério, incrivelmente rápido. Primeiro o palato mole sobe, bloqueando a cavidade nasal. Logo em seguida, a epiglote bloqueia a laringe. E por fim, a faringe se contrai de um jeito peristáltico para empurrar o bolo alimentar. Em frações de segundo, o corpo monta um esquema de proteção simplesmente brilhante para evitar qualquer engasgo. E, vendo essas fases da deglutição, dá para notar como essa coreografia é impecável, né? O bolo alimentar navega com total segurança, desviando dos canais respiratórios e caindo direitinho lá no esôfago. Uma vez no esôfago, entra em cena a famosa peristalse. Sabe quando a gente aperta um tubo de pasta de dente lá do fundinho para tirar o que tem dentro? É basicamente isso. São contrações musculares em forma de onda que se fecham logo atrás do bolo alimentar, empurrando ele para frente. Lá no intestino, só para se ter uma ideia, esse movimento empurra a matéria numa velocidade super controlada de mais ou menos 1 centímetro por minuto. Chegando ao estômago, a gente se depara com uma barreira importantíssima, o esfíncter gastroesofágico. Ele funciona como uma espécie de porteiro. Ele relaxa para a comida passar, mas mantém a firmeza necessária para bloquear o caminho de volta. Quando essa barreira falha, é aí que rola o refluxo gastroesofágico, onde aquele suco gástrico extremamente ácido sobe e agride o esôfago. Agora, olha que interessante essa visão interna do estômago. O mais impressionante dessa câmera é a capacidade dela de expandir drasticamente as paredes para acomodar um volume grande de comida. A partir daí começam umas contrações fortíssimas. É literalmente um liquidificador biológico, batendo a comida até virar aquela massa semilíquida, que a gente chama de quimo. Mas o estômago não é só movimento mecânico não, viu? É uma baita fábrica química. Ele libera um muco espesso para proteger a si mesmo, solta ácido clorídrico para criar um ambiente superácido e secreta pepsinogênio para digerir as proteínas. Mas tem um detalhe aqui que é fundamental. O fator intrínseco. Ele parece meio coadjuvante agora, mas guardem essa informação. Ele vai ser absolutamente essencial lá na frente, quando chegarmos no intestino, para a gente conseguir absorver a vitamina B12. E a segurança de toda essa química é de cair o queixo. Pensa bem, o estômago digere proteínas, certo? Mas por que ele não digere as próprias células proteicas dele? A mágica toda está no pepsinogênio. Ele é liberado na forma inativa, é tipo uma caneta com a tampa fechada. Só quando ele encontra aquele ácido clorídrico super forte é que ele tira a tampa. Ele se transforma em pepsina ativa e faz o trabalho destrutivo dele só onde deve, bem longe das paredes do próprio estômago. Mas afinal, quem é que rege essa sinfonia toda com tanta perfeição? Dá só uma olhada nesse número. 100 milhões. Esse é o número estimado de neurônios que a gente tem no sistema nervoso entérico. Ou seja, o nosso aparelho digestivo não fica dependendo do cérebro o tempo todo. Ele tem um segundo cérebro gigante e complexo que gerencia quase tudo de forma completamente autônoma. Bom,
Assim que aquele quimo superácido sai do estômago e cai no duodeno, ele precisa de um reforço de peso. É aí que entram o fígado e o pâncreas. Tudo sob o comando de hormônios bem específicos, tipo a secretina e a colecistocinina. O pâncreas manda um batalhão de novas enzimas para digerir os macronutrientes, além de bicarbonato para neutralizar o ácido, e ao mesmo tempo a vesícula libera bile. Falando na bile, os sais biliares que estão nela funcionam como um verdadeiro detergente biológico. Eles reduzem a tensão superficial daquelas gotas gigantes de gordura, quebrando tudo em micropartículas minúsculas. Isso é genial, porque abre toda a área de contato necessária para que as lipases consigam entrar lá e degradar essa gordura. E o movimento não para. A peristalse, sempre comandada por aquele nosso segundo cérebro, continua a todo vapor. A musculatura do intestino delgado vai sendo estimulada logo atrás do alimento, criando pequenas ondas que vão guiando esse material ao longo dos impressionantes 7 metros desse órgão vital. E aqui a gente chega num ponto de virada. A digestão principal termina e o que sobrou do quimo passa direto pelo esfíncter iliocecal. Essa pequena válvula não deixa nada voltar de jeito nenhum, garantindo que o conteúdo siga em frente para o palco final e decisivo da nossa viagem biológica. E chegamos na fase de maestria orgânica, o intestino grosso, o núcleo onde o corpo executa o resgate de tudo que sobrou de valor e inicia a consolidação sólida dos resíduos. Logo de cara dá para ver que a estrutura aqui muda bastante. Reparem nessas bolsas circulares enormes na parede do cólon. Elas são chamadas de austrações. A função delas é espremer vigorosamente o quimo de um lado para o outro, fazendo um movimento rotativo intenso. Tudo isso para garantir que a matéria não digerida encoste ao máximo na mucosa, permitindo que o corpo sugue de volta todo o precioso líquido e os minerais direto para a circulação sistêmica. E agora chegamos ao papel mais crítico desse estágio, a absorção de vitaminas e água. Lembra do fator intrínseco do estômago que a gente comentou? É exatamente agora, no trato intestinal, que ele consolida sua parceria, garantindo o resgate vital de vitaminas como a preciosa B12 para o nosso sangue. Sem essa eficácia incrível de resgate vitamínico e reabsorção de água lá no intestino grosso, a gente simplesmente desidrataria rapidinho e sofreria de deficiências nutricionais gravíssimas, impactando demais a nossa energia e função neurológica. Olha só como a dinâmica evolui com os chamados movimentos de massa. O intestino grosso não fica só naquelas pequenas ondas, ele é muito mais potente, criando anéis de contração enormes que acabam anulando as austrações e empurram a massa de resíduos, agora já sólida, de uma vez só para as áreas finais. Tem todo um ritmo super calculado rolando aqui. Esses movimentos de massa se desenvolvem progressivamente por uns 30 segundos, empurrando firme. Depois, o intestino tira um intervalo de repouso de 3 a 5 minutos. E o mais curioso, esse ciclo inteiro acontece só de 1 a 3 vezes por dia. É um sistema metódico, lento e muito poderoso para mandar todo aquele material desidratado e consolidado direto para a eliminação. E é por isso que a gente pode dizer com toda certeza que a capacidade do intestino grosso em recuperar água e consolidar resíduos é o ato supremo de eficiência biológica. Não tem desperdício. O corpo faz uma extração minuciosa somada à expulsão programada do que não serve mais. É a inteligência do nosso organismo, no seu nível mais absoluto. E para fechar a nossa explicação de hoje, eu deixo essa pergunta para a gente refletir. Se a nossa digestão, com toda essa arquitetura imensa, essas secreções precisas, essa absorção de vitamina super complexa e essa logística de transporte pesado funciona inteira no automático, o que mais será que a maravilha da biologia humana está secretamente gerenciando nesse exato momento, totalmente fora da nossa consciência? É de explodir a cabeça, não é? Até a próxima!